Como fazer o uso das canetinhas emagrecedoras sem prejudicar a saúde, ou melhor ainda, melhorando sua saúde, visando ali melhora de qualidade de vida, dando mais energia, terminando esse processo mais magro, mais magra, com maior quantidade de massa muscular, esteticamente melhor. Então existe uma maneira mais adequada de estar utilizando e eu vou explicar exatamente isso nesse vídeo, com os principais insights. Antes de mais nada, vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e diariamente aqui no meu consultório eu atendo pessoas que estão buscando emagrecimento, tratamento da obesidade e até performance esportiva. Esses são os meus grandes nichos de atendimento aqui no consultório. E uma das perguntas mais relevantes do dia a dia e também aqui nas redes sociais, seja no YouTube, seja lá no Instagram, é justamente sobre isso. Danilo, tudo bem, a gente sabe que, e para quem não sabe, a má utilização das canetinhas pode causar sarcopenia, pode causar grande perda de massa muscular se não for feita de maneira correta. Ao mesmo passo que, se você utilizar as canetinhas Tirzepatida Mounjaro de maneira incorreta, além de perder massa muscular, você vai perder peso. E lá no final, se você parar de utilizar essa medicação, normalmente as pessoas vão reganhar todo o peso perdido, ou grande parte dele. Então, qual que é a maneira correta para que você consiga realmente fazer o emagrecimento de maneira saudável? Então vamos elencar várias coisas aqui. Para quem não sabe, eu também evito ficar fazendo um roteiro, então o vídeo ele vai ser mais fluido mesmo, tá, pessoal? Número 1, que eu vou elencar aqui para vocês, é com relação à parte de massa muscular. Isso eu sei que é batido, muita gente já ouviu falar, mas é extremamente importante da gente falar sobre esse assunto que, durante o processo de emagrecimento, eu sempre faço essa relação. Isso aqui, pessoal, tem 500 gramas de gordura, isso aqui 500 gramas de massa muscular. Então, se eu jogar isso aqui fora, se eu soltar isso aqui, se eu estiver em cima de uma balança e soltar isso aqui, colocar em cima de uma mesa, 1 quilo a menos vai aparecer na minha balança. Só que 1 quilo é meio quilo de gordura e meio quilo de massa muscular. Para quem não consegue determinar o que está perdendo, vai ficar feliz. A pessoa vai olhar na balança e vai falar assim, pô, maravilha, estou perdendo o peso que eu tanto queria. Só que sem perceber ela está perdendo massa muscular. E perder massa muscular não é uma maneira saudável de realizar o emagrecimento. Ou pelo menos deveria-se buscar perder o mínimo possível. Porque o que a gente observa é que assim, uma parte da massa muscular ela pode até acabar indo embora. Mesmo que não seja tão... mesmo que a gente não queira, às vezes pode acabar acontecendo. Principalmente, dependendo do método de avaliação, quando ela aparece como massa magra. Então isso pode acontecer, pessoal. Mas a ideia é que a gente faça condutas para preservar a massa muscular. E como que você vai preservar ela? Então, se você está utilizando a caneta, você precisa necessariamente estar fazendo algum exercício de força. Porque sem estimular a força, o ganho de massa muscular é praticamente improvável. E aí o que você vai começar a observar é justamente que a sua massa muscular pode começar a descer. Exercício de força, a gente está falando de academia, você pode fazer musculação, você pode fazer crossfit, você pode fazer funcional, direcionado para carregar mais peso, fazer exercício de força, mesmo que seja com o próprio peso, e alguns halteres também vai te ajudar na preservação de massa muscular. Para quem está sofrendo mais com essa questão, a musculação se torna um dos principais exercícios nesse aspecto, porque a musculação ela já foi desenhada para que, dependendo do jeito que você treinar, você favoreça muito mais o ganho de massa muscular, tendo em vista a gente vê os fisiculturistas, né? São a modalidade esportiva em que o atleta tem uma maior quantidade de massa muscular em detrimento das outras modalidades. Então, naturalmente, a gente entende que a musculação parece ser a melhor opção para quando a gente fala de construção de massa muscular. Segundo ponto, pessoal, vocês precisam necessariamente priorizar a quantidade de proteína da dieta de vocês. Não é simplesmente sair comendo proteína doidado, como se não houvesse o amanhã. Porque se você simplesmente ficar tentando comer proteínas, a maior parte das pessoas não sabe, mas a proteína ela aumenta muito a saciedade. E você já vai estar utilizando essa medicação e vai ter um aumento de saciedade. Sua fome vai ficar reduzida, a saciedade vai ficar mais fácil de acontecer. Então, se você ficar sempre dependendo das proteínas, o que pode acabar acontecendo? Sem o mínimo de carboidratos na sua dieta, você pode sentir, principalmente relacionado ao treino, às vezes uma queda de energia, uma queda de força, uma queda de disposição para o dia a dia, principalmente para quem não está adaptado a fazer dieta com baixíssima quantidade de carboidrato. Existem poucos indivíduos que se adaptam, mas a grande maioria a gente observa
que tem uma certa dificuldade. Então, se você só priorizar a proteína, você vai ter esse grande problema. Então, balancear a dieta com quantidades básicas ou mínimas de proteína. Danilo, quanto pelo menos de proteína? De 1,2 a 1,6 gramas por quilo de proteína. Idealmente, quando a gente fala de hipertrofia, de 1,6 até 2,3 gramas por quilo de proteína. Então, ter isso calculado na dieta de vocês é muito importante para que você consuma essa proteína e, além disso, que ela seja fracionada. Porque se você tentar comer toda a proteína de uma vez, principalmente com o uso da medicação, você não vai conseguir. E aí a proteína acaba ficando novamente de lado. Então a proteína precisa ser priorizada, fracionada ali em 3, 4 refeições ao dia, para que você consiga bater essa meta e preservar a sua massa muscular também associada ao exercício de força. Outro ponto importante, o consumo de água. Tem pacientes que quando começam a usar a medicação, percebem uma certa facilidade, porque começa a sentir a boca mais seca, começa a aumentar a sede. Então, naturalmente, quando eles começam a fazer uso da medicação, começam a beber mais água. Mas tem outro grupo de pacientes que eu observo que é o contrário. Eles têm uma facilidade maior em ficar em jejum e, naturalmente, uma facilidade maior em ficar sem beber água, inclusive, por efeitos da medicação. Quem participa do segundo grupo precisa se policiar, porque a água é fundamental. E quando a gente fala de água ser fundamental, tanto para os processos orgânicos do nosso corpo, quanto para o processo de preservação de massa muscular. Então veja, até 6 minutos desse vídeo eu estou falando, batendo na tecla da massa muscular. Quem não entender essa questão, pessoal, vai acabar sofrendo demais esse tratamento e às vezes vai perder saúde. Então é importante que vocês entendam e coloquem na cabeça de vocês que preservar massa muscular não é mais sobre uma questão estética, é sobre questão de saúde. Ninguém está falando para vocês que estão utilizando essa medicação, agora vocês têm que virar fisiculturista, agora vocês precisam ganhar e ficar, os meus pacientes, eu não quero ficar bombadão. Não é sobre isso. Músculo é sobre autonomia, músculo é sobre saúde, músculo é um órgão endócrino, libera substâncias anti-inflamatórias. Você desinflama o seu corpo se você tem uma quantidade de massa muscular suficiente. E ter massa muscular de forma bacana não é grande volume, mas é com bastante força, com potência. Quem tem massa muscular para ter força, potência, agilidade, consegue trocar pneu sem dificuldade, consegue carregar compra sem dificuldade, consegue manter os níveis hormonais e de saúde em parâmetros adequados. Então é importante que vocês entendam sobre a massa muscular. Então a hidratação, como a gente estava falando, é extremamente importante. Quanto, Danilo? Pelo menos de 30 a 50 ml por quilo de água para que você consiga manter os seus processos fisiológicos de maneira mais adequada. Então, consumir água, principalmente na vigência da medicação, é essencial. Tá? Então, falamos do treino, falamos da proteína, falamos da água. Quarto ponto, que é extremamente importante para que vocês tenham saúde nesse processo, monitorar a perda de peso de vocês. Vocês podem fazer uma bioimpedância na cidade de vocês, em alguma academia, vocês podem pedir para algum professor de educação física fazer aquelas dobras cutâneas com picômetro que você usa para ver o percentual de gordura de vocês. Vocês podem... Tem alguns métodos aqui na internet que você consegue procurar através do protocolo dos Navy SEALs. Então você vai... Navy da Marinha Americana. Tá? Então você vai colocar protocolo da Marinha Americana de percentual de gordura e com ele você consegue tirar algumas medidas em casa para conseguir ter um norte em relação à questão do percentual de gordura e massa muscular, porque aquilo que você não consegue medir, você não consegue melhorar. Então, ter noção do quanto você tem ali de massa muscular, de gordura e ser capaz de monitorar de maneira adequada é essencial para que você não perca saúde durante o processo. Então, falando de composição corporal, a outra informação que vai acompanhar é, pessoal, perder peso não é o melhor parâmetro que você pode ter em relação ao tratamento. Porque, de novo, você pode estar perdendo massa muscular. Então você precisa ter a capacidade de identificar e monitorar isso, para que você tenha saúde. Enquanto você estiver perdendo só gordura, você está melhorando automaticamente sua saúde. Agora, se você passa a perder massa muscular, você passa a piorar a sua saúde, tá? Então, conseguir monitorar isso é extremamente importante, pessoal. Eu sei que muita gente, quando eu falo sobre a parte médica, parece, não, a parte médica é beleza, mas não quero saber. Mas vocês precisam entender que acompanhar com um profissional é extremamente fundamental. Por quê? Quando você está comendo menos calorias do que aquilo que é o necessário para o seu corpo se manter, normalmente você também está consumindo uma quantidade menor de vitaminas.
Se você começa a fazer deficiência de vitaminas, você está fazendo um processo de desnutrição. E se você está fazendo desnutrição, você precisa conseguir complementar esse tipo de coisa. Senão o seu processo de emagrecimento ele não vai ser saudável também. Você pode começar a sentir sintomas de queda de cabelo, você pode começar a sentir sintomas de fadiga, de cansaço, de piora da disposição, piora da libido, a unha ficar mais quebradiça. Então tudo isso pode acontecer não porque você, Danilo, mas eu estou comendo saudável. Tudo bem. Às vezes você está comendo de maneira saudável, né? Está comendo fruta, arroz, feijão, carne, legumes e tudo mais. Só que a quantidade de vitaminas, se você está comendo uma quantidade de calorias menor, necessariamente pode acontecer delas diminuírem. E é um processo crônico, você não vai ficar em dieta por 2 meses para perder peso. Normalmente as pessoas vão ficar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, quem dirá, os trabalhos mostram pra gente perdas próximas de 22% com 72 semanas. Então a gente está falando de bastante tempo, pessoal. Então não é um processo de 2 meses que você vai fazer. É um processo necessariamente de muito tempo. Então você precisa minimamente estar monitorando esse processo para que você consiga fazer ele de verdade de maneira saudável. E outro ponto extremamente importante, além de monitorar e acompanhar com o profissional. Tomar cuidado, pessoal, quando você estiver fazendo esse tratamento, para não achar que a medicação vai resolver todos os problemas da sua vida. Porque a maioria, pessoal, a que chega aqui no consultório, a que faz chamada online, a consulta online, então não é, não, é que na sua região está acontecendo isso. Não, online. Tendo paciente dos Estados Unidos, eu tendo paciente da Europa, tendo paciente do Brasil inteiro. E eu começo a observar que as pessoas elas têm um entendimento errado sobre a medicação. Que a medicação ela foi projetada para perder peso. Ela não foi projetada para perder peso, pessoal. A medicação, a finalidade dela, coloquem isso na cabeça de vocês, é controlar a fome, controlar o sintoma de fome excessiva. Pensem dessa forma. Estou usando a medicação para controlar minha fome excessiva. Estou usando a medicação para melhorar a minha saciedade. Estou usando a medicação para controlar a minha compulsão. Estou usando a medicação para que os meus pensamentos, aquela coisa de ficar pensando em comida o tempo todo de maneira exacerbada, silencie. Então você está usando a medicação para isso. Não para ficar sem fome, não para conseguir ficar o dia inteiro sem comer, não para ficar fazendo jejum, porque, de novo, se você fica sem fome nenhuma, se você ficar fazendo jejum o tempo inteiro, se você não bebe água e acha que tá uma maravilha perder peso baseado nesses comportamentos, você está, de novo, prejudicando a sua massa muscular. Toda vez que vocês colocarem a massa muscular de vocês em xeque, ou seja, em uma situação em que pode se acontecer dela reduzir ou perder, vocês estão necessariamente direcionando a saúde de vocês para um lugar que vocês não querem. Porque 1, 2 meses perdendo massa muscular, beleza. Mas depois de 6 meses, 12 meses, 2 anos, você pode sim fazer um processo de sarcopenia, que é a redução drástica de massa muscular, causando consequências importantes para a saúde de vocês e prejudicar a saúde. Quantos pacientes também não chegam aqui para mim no consultório? Puxa, Danilo, eu fui começar o tratamento achando que eu ia melhorar, mas agora eu tô péssimo. Minha parte hormonal tá ruim, meus exames estão péssimos, eu até perdi peso, mas minha pele tá do jeito que eu não queria, eu não tenho força para nada, já me lesionei, a minha dor nas costas que eu tinha piorou, a dor no ombro que eu tinha parece que piorou. Então as dores acabaram piorando porque essa pessoa ela perdeu muita massa muscular. E lembre-se, pessoal, quando a gente fala até de estética, o nosso rosto, aqui, nós temos massa muscular, tá? Para quem não lembra. Então, se você tem massa muscular no seu rosto, quando você perde massa muscular, o que acontece? Você não fica só com o braço, com uma quantidade de massa muscular menor, e aí ele fica meio molenga. Você perde também no rosto. E se você perder no rosto, começa a ficar com aquele aspecto que todo mundo tem medo quando começa a usar a medicação, que é o quê? O pessoal chamava de rosto do Ozempic. Né, face do Ozempic, cabeça de Ozempic, seja lá o que for. Por quê? Porque as pessoas, de novo, sarcopenia, perdem, né? Eu tô falando passado, mas é a realidade hoje, cada vez pior. As pessoas perdem massa muscular de maneira exacerbada, sem conseguir monitorar, fazendo o processo de desnutrição. Então esses são erros clássicos de quem não está fazendo o processo através da saúde.
E, inclusive, pessoal, quem precisar de ajuda, procurem, assim, eu sempre falo na maioria dos meus vídeos, Danilo, mas para mim a parte financeira tá difícil e tudo mais. Eu falei, meu, vai no postinho de saúde. Vai no postinho de saúde, fala que você está passando pelo processo de emagrecimento, você quer tratar a obesidade, você precisa de ajuda. O médico do postinho ele não vai ser especialista em tratar isso daí. Mas ele vai entender, pelo menos o mínimo, de falar, olha, então deixa eu pedir esses exames básicos aqui para você, que você pediria para qualquer pessoa, mas pelo menos você tem um mínimo ali para conseguir monitorar. E para quem tem oportunidade, passem no médico. Procurem um especialista, porque vai facilitar demais a vida de vocês. Às vezes vocês pensam que vão economizar dinheiro, falar, não vou passar no médico porque eu já sei, já vi na internet vários vídeos e tudo mais. Só que às vezes você tem condições que estão atrasando o seu processo. Então você está gastando muito mais em dose, fazendo doses mais altas do que deveria, pagando mais pela medicação por conta disso. Às vezes o processo que ia levar um ano, você vai levar um ano para fazer, daí vai reganhar, daí vai ter que fazer mais outro ano até se dar conta. Então não cometam os erros básicos, pessoal. Procurem um profissional qualificado, tá? Procurem um profissional que possa ajudar vocês. E quem tiver interesse, eu sempre deixo na minha descrição, entra lá, sempre tem um link, vocês conseguem acessar o WhatsApp, pegar informações, de repente serve a consulta para vocês. Então vocês podem fazer isso também, mas procure, na cidade de vocês vão encontrar alguém que faça sentido, tá? Então esse acompanhamento é essencial, tá? Para as pessoas que estão fazendo esse processo de emagrecimento. Estou com tosse. Perdão, pessoal. Tá? Peço desculpas até, mas eu não vou pausar o vídeo porque eu preciso passar essa informação e já gravei 16 minutos e eu não vou parar, porque é assim que eu gravo mesmo, tá? Então vamos lá, a gente já falou da força, já falamos da proteína, falamos da hidratação, falamos da importância de fazer um acompanhamento e falamos da importância de você não ficar usando a medicação, de ter um bom entendimento que a medicação ela não está aqui para tirar sua fome e você não comer. Não é sobre isso. E aqui que a gente entra no ponto mais importante desse vídeo, eu acho que é quando a gente fala de usar a medicação da maneira correta. Que é o quê? Fazer da medicação um controlador da sua fome e saciedade, para que você seja capaz de fazer a dieta como você sempre desejou ou deveria ter desejado fazer. Daquelas de que você se programou, bom, minhas calorias são essas, eu vou fazer um café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar desse jeito, programado ali, às vezes pelo nutricionista, e aí eu vou seguir à risca isso daqui. E aí eu vou mudar o meu estilo de vida. E quando eu sigo minha dieta à risca, me hidrato muito bem e começo a treinar força, pessoal, eu não preciso falar mais nada para vocês. Não parece que é quase que lógico que a sua saúde vai estar de acordo, suplementando as vitaminas que sejam necessárias? Então isso é muito importante de vocês entenderem que o estilo de vida de vocês precisa melhorar com o uso da medicação. Então não é para ficar usando a medicação e esperar acontecer. O peso ele vai cair. Só que daí quando você se der conta, você vai ser incapaz de manter esse peso. Então é importante que vocês consigam aprender no processo para que vocês se tornem saudáveis, não só pareçam ser saudáveis. E para conseguir se tornar saudáveis, a mentalidade também precisa ser mudada. Então, já dizia, eu não sei nem se é Albert Einstein que falou isso, mas eu sei que eu já vi alguém dizendo que foi Albert Einstein, que é fazer a mesma coisa repetidamente, esperando resultados diferentes, é loucura. Então, teve um paciente da semana passada que passou comigo, e a gente conversando, aí durante a consulta a pessoa disse assim, não, tudo bem, eu sei que tem esse consumo de cerveja no final de semana e tudo mais, mas se eu também não consumir cerveja no final de semana, aí eu também tô deixando de viver, né, doutor? E aí, então assim, é difícil. E eu falei, não, mas não é sobre parar, eu sei que é sua preferência, mas entenda que você tá tomando cerveja quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Falei, vamos tomar sexta e sábado. Controla na sexta, fica um pouquinho mais à vontade no sábado, de repente, vamos ver como que você vai se sair. Às vezes você está estagnada no peso por causa disso. Com certeza era. E aí a pessoa ainda resistente, porque ela queria se manter naqueles mesmos comportamentos, mas ter resultados diferentes. Isso não adianta, pessoal. Entende? Às vezes eu falo assim, você precisa também tomar as rédeas da sua vida, o rumo da sua vida. Não é fácil tomar uma decisão dessa. Se fosse fácil, todo mundo estava tomando. Eu sei que para quem não gosta de cerveja, às vezes vai falar assim, mas cerveja é muito fácil, eu paro na hora.
Mas isso serve para quem gosta de doce, serve para quem gosta de salgado, para quem gosta de pizza, para quem gosta de iFood, para quem gosta de hambúrguer. Precisa se policiar e pelo menos se predispor e dizer, pronunciar, pessoal da parte de neurociência, pronunciar as palavras sem poder. Eu não estou falando agora de coisas de magia. Eu estou falando de neurociência, como que é a programação do nosso cérebro diante do que a gente faz e do que como a gente se comporta diante do nosso ambiente. Então é importante que vocês entendam que até a maneira de você pronunciar as coisas vai impactar para você conseguir fazer um tratamento de maneira adequada. Por mais que você ainda não consiga, mas pronuncia, fala assim, não, realmente, eu quero diminuir a cerveja, eu quero diminuir o iFood, eu quero fazer isso. Eu tomei ciência, eu não quero ficar fazendo isso. Lógico, eu quero ainda tomar a minha latinha no sábado ali, tá tudo bem, mas você precisa pagar o preço nos outros dias. Eu quero ainda pedir o meu hambúrguer, comer, pessoal, tá tudo bem. O problema não é esse. O problema é a frequência e a quantidade. E quem está comendo isso? Porque tem uma premissa na medicina esportiva que antigamente a gente falava assim, né? Você é o que você come, mas você não é o que você come. Você é o que o seu corpo é capaz de fazer com aquilo que você come. Vê como muda? Porque quando você fala você é o que você come, parece que você está generalizando tudo para todo mundo. Se você comer bem, você é saudável. Se você comer mal, você não é saudável. Só que quem está com uma composição corporal legal, exames ótimos, fazendo tudo certinho, treinando com alta frequência, e vai lá e toma um sorvete, isso daí acaba não impactando em absolutamente nada para o metabolismo dessa pessoa. Agora, se você pegar um paciente acima do peso, com obesidade, com diabetes, com resistência à insulina e tudo mais, dá um sorvete para essa pessoa. Você está piorando drasticamente a saúde dessa pessoa. Então percebe que o mesmo sorvete causando impactos diferentes em duas pessoas diferentes. Então você não é o que você come, não é? O problema não é o sorvete. O problema é quem está comendo esse sorvete, a condição que ela está comendo. E além da quantidade e da frequência. Um sorvete no sábado vai fazer problema? Não. Um sorvete todo dia vai fazer problema? Provavelmente sim. Então é isso. Então também fazer o tratamento com as canetas não é demonizar um tipo de alimento, demonizar alguma coisa. É conseguir encontrar equilíbrio nutricional naquilo que você precisa dentro da sua realidade, da sua cultura e do que você acredita. E da sua vivência. Não é simplesmente fazer o que você quer, mas é encontrar equilíbrio. É negociar. E para isso você precisa ter o mínimo de entendimento nutricional. E por isso que a gente fala que o nutricionista também é essencial nisso. O nutricionista não prescreve só cardápio, pessoal. Tá? Às vezes a pessoa já... Quantas e quantas pessoas eu já ouvi dizer por aí que acabou a nutrição agora, porque é só você pedir para o ChatGPT montar uma dieta de 1.200 calorias e ele monta. Verdade. Mas ele levou em consideração o seu comportamento, ele conseguiu te avaliar, ele conseguiu determinar padrões nutricionais em você, ele conseguiu determinar o seu nutrient time, a hora que você deve comer determinados nutrientes por base no seu padrão, por base na sua saúde, por base no seu treino, por base nos seus sintomas de fadiga ou não. Então é sobre isso, pessoal. Vocês precisam também tomar conhecimento sobre a parte nutricional para ter um emagrecimento saudável. E justamente por conta desses erros mais básicos, inclusive, pessoal, que eu criei um material que está disponível aqui na minha descrição, e sempre no primeiro comentário eu deixo lá disponível, que é sobre esses temas. Um checklist para vocês entenderem objetivamente se você está usando a dose correta ou se você está negligenciando dieta, treino, descanso, e isso está parecendo que a dose não está fazendo efeito para você. Por isso que você está estagnado. E também tem um material com 10 refeições proteicas para você conseguir falar assim, tá, mas o que eu como de proteína? Então vai lá, tem um material pronto para você. Tem whey protein, tem com frango, tem com atum, tem com ovo, tem para todos os gostos. Você consegue utilizar ali para ter ideias. A que eu mais gosto particularmente, por exemplo, é o café da manhã. Você pegar lá um leite proteico, que para quem não sabe tem aqueles Itambé Pro, leites com quantidade maior de proteína. Se você colocar 300 ml de leite e misturar com café, você faz um café com leite com mais ou menos 20 gramas de proteína. Sem tomar whey, sem precisar comer ovo, sem precisar de boa qualidade de proteína. Então assim, tá vendo? Às vezes é um pouquinho de conhecimento a mais que leva vocês para outro lugar, que facilita as coisas para vocês. E às vezes vocês ficam dificultando. Ah, não, o treino não é para mim. Ah, isso aqui não é para mim. Ah, eu não quero mudar. Ah, eu não quero fazer isso. E não é porque às vezes a pessoa não tem vontade, é porque ela não parou para pensar que tem possibilidade. E aí abrir a cabeça ajuda isso. Então o conhecimento também é importante. Assistir vídeo aqui. O que você está fazendo aqui agora. Que é procurar sobre o conteúdo com
pessoas que entendem do assunto. Eu tenho que falar isso porque às vezes vai aparecer um monte de gente falando um monte de ladainha e vocês vão ficar escutando e vão ficar caindo em um monte de erro que não é para cair. Porque o uso da medicação também não é brincadeira, pessoal. Então, usem com consciência, com informação e fazendo as coisas corretas. E acompanhem os nossos vídeos. Eu estou soltando o máximo de informação que eu puder. Não está em ordem cronológica, mas isso aqui vai tá quase virando um curso. Já teve gente falando, né? Eu acho eu adoro quando vocês comentam, pessoal. Isso aqui devia virar um curso de... Eu vou aumentar o ar. Isso aqui devia virar um curso de tratamento da tirzepatida, porque está me ajudando demais. Agora que eu comecei a ter resultado, agora que eu comecei a sair do meu platô, agora que eu entendi, eu fico muito feliz, porque essa é a ideia. Então, procurem vídeos exatamente assim, que tragam informações para a realidade de vocês, que seja realista, que não fique ali tentando contornar coisas, ou inventar protocolo para vocês, ou inventar... Pessoal, emagrecimento, ele é relativamente simples, não significa que seja fácil. É diferente. Tá? Mas não precisa inventar a roda, você precisa fazer as coisas de maneira correta e precisa entender o que você precisa fazer. E aquilo que você não sabe fazer ainda, se propõe a aprender. Porque enquanto você ficar negando, ah não, mas eu não quero fazer isso, ah mas eu odeio, ah mas eu isso, aquilo, você não vai sair do lugar. Você vai de novo usar a medicação, perder peso e vai voltar para onde você estava. Isso é o que a estatística mostra, não é o que o Danilo está falando. Tudo que eu trago aqui, pessoal, eu sempre tento trazer analogias do que a gente tem da ciência. Então eu pesquiso o artigo, leio o artigo, aplico na prática com os pacientes, vejo os resultados, pego as coisas boas, elimino as coisas ruins, trago informação para vocês. Então, resumindo, como fazer um tratamento saudável. Revisem o vídeo, pessoal. Vamos lá, recapitulando. Treino de força, quantidade de proteína minimamente necessária, não em excesso. Tá? Então, pouca proteína é ruim, muita proteína vai te dar muita saciedade, você não vai conseguir comer os outros nutrientes necessários para uma dieta balanceada. Então, organizem a dieta em relação a isso. Hidratação. Tá? A hidratação é fundamental para os processos orgânicos, saúde e inclusive saciedade, e para hábitos lá na frente, quando você vai precisar. Nós falamos também da parte de acompanhamento médico. Tá? E, assim, médico do postinho, pessoal, vai resolver o problema de vocês. O básico. E se tiver com dificuldade, obviamente, procure especialista. Mas, de maneira geral, vocês conseguem, sabe, democratizar um pouco isso. Porque às vezes a pessoa, não é acessível para mim, eu entendo isso. E não é mesmo, às vezes é difícil. Só de você comprar a medicação já é caro. Né? E aí você... então, passem, acompanhem. Obviamente, eu tenho que falar isso em todo vídeo. O uso da medicação deve ser feito através de uma prescrição médica, necessariamente. Mas a gente sabe que tem gente que também está usando sem essa prescrição, que sabe, sei lá, aonde conseguiu a medicação, mas está usando. Então eu preciso conversar com todo mundo. Mas é necessário prescrição médica para usar a medicação. Para você comprar na farmácia, para você adquirir a substância, você precisa de uma prescrição. Tá? Então, acompanhem isso, procurem ajuda. Tá? Para vocês não ficarem cometendo erro e assim, com saúde não se brinca, pessoal. Então, tomem muito cuidado com isso. Então, acompanhamento médico, acompanhem as vitaminas de vocês, essencialmente. Mudem a mentalidade de vocês em relação ao tratamento. Entendam, outro item, entendam que a caneta não vai fazer o tratamento do emagrecimento. A caneta não é para emagrecer. A caneta é para controlar sintomas, controlar fome, saciedade e tudo mais. Então é para isso que ela serve. Uma vez que você colocar isso na sua cabeça, o seu tratamento já vai virar outro. Tá? E por fim, o que eu falei por fim? Falei da parte... Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que é isso. Falei todos os itens. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo. Compartilhem esse vídeo com quem precisa. Comecem a me seguir. Toda vez que as pessoas começam a seguir, comentar, isso aqui vai virando um movimento ainda maior. Os vídeos chegam para mais pessoas, mais dúvidas aparecem. Eu crio mais vídeos ainda e estou usando as dúvidas de vocês. Vocês podem olhar os meus comentários ali embaixo. Procuro olhar e uso de inspiração. O que o pessoal está perguntando, qual que é a dificuldade, o que vocês estão se conversando, que eu vejo que os comentários às vezes viram até uma conversinha ali. E aí eu uso isso para trazer vídeos para solucionar as principais dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.